Jorge Antônio Putinati, ou simplesmente Jorginho, nasceu em 23 de agosto de 1959, em Marília, São Paulo. Cria das categorias de base do Marília Atlético Clube, onde iniciou sua trajetória no futebol, Jorginho teve uma carreira marcada por grandes passagens, conquistas e desafios, tornando-se ídolo no Palmeiras e deixando sua marca em clubes do Brasil e do Japão. A trajetória de Jorginho Putinati começou em meados dos anos 70, logo após destacar-se nas categorias de base do Marília Atlético Clube, clube pelo qual foi lançado à equipe principal já em 1977 aos 17 anos. Mesmo antes de completar 20 anos, já era visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Sua habilidade e velocidade tornaram um dos jogadores mais importantes na década de 1980. Chegou a disputar alguns jogos pelo Sub-20 do Matsubara do Paraná, ao lado do ponta Baroninho. Jorginho foi contratado pelo Palmeiras ainda em 1979, mesmo ano em que seu talento havia chamado atenção durante o Campeonato Paulista. Curiosamente, ele não disputou a famosa Copa São Paulo de Futebol Juniores, ano em que o Marília foi o campeão. Jorginho não participou do torneio porque estava servindo a seleção brasileira de juniores. Ao lado de outros talentos, como Márcio Rossini e Paulo César também do Marília, ele representava o Brasil em competições internacionais, o que foi crucial para projetar sua carreira. Apesar de não estar presente na conquista da Copinha, Jorginho lembra com carinho do time vencedor, que contava com talentos como Luiz Silvio, Carlos Alberto Borges e Jair. O time ficou ainda mais forte na minha ausência, e eles conquistaram um título, recorda. Essa experiência na seleção foi um divisor de águas, pois despertou o interesse de grandes clubes, como o Palmeiras, que logo o levou para o Palestra Itália. Jorginho defendeu o Palmeiras de 1979 a 1987, período em que se tornou uma referência técnica e emocional para o time. Durante sua passagem, jogou 373 partidas, marcou 95 gols e construiu uma conexão duradoura com a torcida alviverde. Até hoje sou lembrado pela torcida do Palmeiras. Foi realmente um clube que marcou minha vida, afirma. Porém, sua jornada no Verdão também foi marcada por frustrações. Apesar de sua qualidade e dedicação, o Palmeiras vivia um jejum de títulos importante durante a década de 1980, o que gerava grande pressão sobre os jogadores. O momento mais emblemático foi o Campeonato Paulista de 1986, em que o Palmeiras perdeu a final para a Internacional de Limeira. Jorginho não esconde a amargura ao relembrar aquele episódio. Tínhamos um time melhor e mais forte, mas houve muita coisa nos bastidores. Quem estava lá sabe como foi. Apesar disso, Jorginho protagonizou momentos memoráveis, como o clássico contra o Santos em que o árbitro José de Assis Aragão marcou um gol para o Palmeiras após um chute do ponta. Brinco até hoje que foi uma jogada ensaiada. O Aragão estava bem posicionado e ainda saiu comemorando o gol, diz, entre risos. Mesmo sem títulos no clube, e chamado de pé frio por uma parte da torcida, Jorginho é lembrado como um dos jogadores mais habilidosos de sua geração. Sua contribuição foi fundamental em um período de transição para o Palmeiras, ajudando o time a manter-se competitivo e a revelar outros talentos. O carinho da torcida é prova de sua importância, ser ídolo é mais do que levantar troféus. É deixar uma marca, e acho que consegui fazer isso no Palmeiras, conclui. Vencedor da Bola de Prata da revista Placar em 3 oportunidades, 1979, 1983 e 1986. O tempo de Jorginho no Palmeiras foi uma época de desafios e aprendizado, que moldaram sua carreira e consolidaram seu nome na história do clube. Em 1987, após quase uma década no Palmeiras, Jorginho viveu um momento difícil em sua carreira. Depois de sofrer uma grave lesão enquanto estava a serviço da seleção brasileira, ele ficou afastado dos gramados por um ano. Nesse período, o então presidente do clube, Nelson Duque, tomou uma decisão que marcou profundamente a relação de Jorginho com o Palmeiras, optou por não renovar seu contrato. Jorginho relembra esse momento com certa mágoa. Eu estava me recuperando da fratura na perna, e o Nelson Duque me disse que, como eu não estava trabalhando, eu receberia pelo INPS. Foi um golpe duro, depois de tantos anos dedicados ao clube. Essa ruptura marcou o fim de sua longa trajetória no Verdão e abriu caminho para uma nova etapa em sua carreira.
Entre 1983 e 1986, Jorginho vestiu a camisa da seleção brasileira, disputando 16 jogos e marcando um gol pela equipe principal. Ele também teve participações pela seleção olímpica, onde atuou em 5 partidas e anotou outro gol. Em 1986, enquanto se preparava para a Copa do Mundo, sofreu uma grave fratura na perna, o que interrompeu sua trajetória na seleção e impactou sua carreira. No mesmo ano, Jorginho acertou sua transferência para o rival Corinthians, em uma jogada política de Roberto Pasquat, que buscava se reeleger presidente do clube. Sua chegada ao Parque São Jorge gerou controvérsia, especialmente entre os torcedores palmeirenses, que consideravam Jorginho um símbolo do Verdão. Apesar da pressão, ele teve uma passagem sólida no Corinthians, disputando 48 jogos e marcando 7 gols. No Corinthians, Jorginho ajudou o time a alcançar a final do Campeonato Paulista de 1987, mas a derrota para o São Paulo por 2-1 e a forte cobrança da torcida acabaram deixando sua estadia no clube curta. Para jogar no Corinthians, você precisa ter 2 corações. A cobrança é intensa, e quando perdíamos, eu era sempre culpado, por ainda me considerarem palmeirense, conta. Em 1988, Jorginho transferiu-se para o Fluminense, onde viveu momentos de bom futebol ao lado de estrelas como Romerito e Leomir. No entanto, novamente faltou o título. O clima e o estilo de jogo mais cadenciado no Rio de Janeiro marcaram sua experiência no tricolor das Laranjeiras. Na sequência, Jorginho chegou ao Grêmio, onde disputou o histórico Grenal do século, válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988. Apesar da eliminação para o Internacional, ele ajudou o Grêmio a conquistar o Campeonato Gaúcho de 1989, adicionando um título relevante à sua carreira. Em 1989 teve uma curta passagem pelo Guarani de Campinas na disputa do Campeonato Paulista. Após passagens pelo Santos e pelo 15 de Piracicaba em 1990, onde foi campeão do interior, Jorginho recebeu uma proposta para jogar no Japão. Ele se transferiu para o Nagoya Grampus, na década de 1990, em um momento em que o futebol japonês ainda estava em desenvolvimento. Foi uma experiência incrível. A qualidade de vida, o respeito e a organização no Japão são de outro nível. Foi uma lição de vida, relembra. No Nagoya, além de atuar como jogador, Jorginho também contribuiu para o crescimento do futebol no país, ajudando a treinar jovens atletas. Encerrou sua carreira em 1994, aos 35 anos, mas guarda com carinho a experiência vivida no futebol japonês. Ao pendurar as chuteiras, Jorginho retornou para sua cidade natal, Marília, onde montou um complexo esportivo e começou a trabalhar com a formação de jovens talentos. Mesmo após enfrentar desafios pessoais, como a separação e a divisão de bens, ele se manteve próximo ao esporte, assumindo funções na Secretaria Municipal de Esportes. Hoje, Jorginho continua ativo em sua comunidade, promovendo o futebol e passando sua experiência para as novas gerações. Apesar dos altos e baixos de sua trajetória, ele é lembrado como um ícone do futebol brasileiro e uma referência de dedicação e paixão pelo esporte. O futebol foi minha vida, e ainda é. Eu sou grato por tudo que vivi e espero ter inspirado outros a seguirem esse caminho, finaliza. Fica aqui a nossa homenagem ao grande craque palmeirense, Jorginho. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!